Então, que vitória que Deus nos dá nas derrotas. Porque a derrota, ela vem. O fracasso, ela vem. A frustração, ela vem. Nós não queríamos, mas infelizmente vem. Certa vez, lá na minha casa, o pastor Márcio André já foi na minha casa, o presbítero, o zelador foi quando estava construindo, mas depois de construído, o pastor Márcio já foi lá algumas vezes, né? E outros obreiros já foram lá. E eu construí na época, hoje em dia eu tenho 2 anos que eu estou trabalhando numa metalúrgica, mas certa vez eu fiquei desempregado, eu montei algumas coisas na minha garagem, porque eu sempre tive moto, e quando meus filhos nasceram eu vendia moto, não tive carro, então na minha garagem eu fiz um comércio. Algumas vezes eu montei uma casa de ração, montei um negócio de R$1,99, montei um fliperama para criança, e assim não deu certo entre aspas. Com a casa de ração eu fiquei quase um ano, com esse negócio de R$1,99 eu fiquei 6 meses, e com a fliperama eu fiquei uns 8 meses. Mas era uma briga, porque meus filhos não queriam, papai, abre isso, de noite eu quero ir para a igreja, as crianças não queriam vir, aqueles garotos que jogam muito no flip, não queriam terminar, eu querendo ir para a igreja, eu fechei. Aí minha esposa falou assim, Ricardo, por que você não quer isso aí? Isso aí tu já montou 3 coisas, não dá certo. Eu falei, não, eu quero fazer isso aí. Não deu certo agora, não deu certo a segunda vez, mas uma vez dá certo. Então, às vezes, até uma pessoa do nosso lado, dentro do nosso lar, pode ser aquela pessoa que seja um canal para nos dar frustração, para querer parar a gente. Mas, irmãos, a Bíblia fala, irmão, que só quem pode parar eu e você é nós mesmos. Só eu e você que pode parar o nosso sonho, não tem ninguém. Não aceite palavra negativa, não aceite palavra de derrota, não aceite palavra de fracasso, não aceite palavra de frustração. A derrota pode vir, mas a vitória, ela é certa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A introdução aqui a vitória que Deus nos dá sobre as derrotas, para quem está com a apostila aí, diz assim: o propósito de Deus para os seus filhos é que eles vivam em Vitória. É que eles vivam em Vitória. Deus não criou ninguém para fracasso, irmão. Deus não criou ninguém para frustração. Se Deus quisesse, Deus botava Adão e Eva o quê? Num lugar horrível, Deus botou Adão e Eva num paraíso para eles terem vitória. O homem não precisava trabalhar, pegar trem lotado, pegar ônibus cheio pendurado. O homem só tinha um trabalho, era de ir na terra. Se não fosse o pecado, irmão, estava no homem no bem bom. Hoje em dia, eu e você, irmão, pegamos um ônibus lotado, escutamos tantas coisas, não é verdade? Às vezes temos que sentir um cheirinho desagradável daquela pessoa que às vezes pega o ônibus e não toma um banho, não é verdade? Mas é o palavrão dentro do ônibus, não é verdade? Mas por quê? O homem ele tinha um trabalho leve, um trabalho tão tranquilo, mas por causa do pecado, a Bíblia fala que do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então o propósito de Deus para os seus filhos é que eles vivam em vitória. E mesmo um homem tendo pecado, Deus ele não desistiu do ser humano, Deus não desistiu. Deus, ainda que Adão tenha pecado, ele continuou dando uma oportunidade, ele ainda continua dando uma oportunidade a mim e a você. E ainda que venha o fracasso, ainda que venha frustração, irmão, continue, persevere. A perseverança, a fé, a confiança, a esperança, a determinação, temos que confiar, temos que esperar. Quem lembra daquele, lembraram na semana passada, aquele presidente dos Estados Unidos? Abraão Lincoln, ele se candidatou a vereador, perdeu, se candidatou a senador, perdeu, a governador, perdeu. Por último, a governador perdeu. Quando ele se candidatou por último, na 5ª vez a presidente, ele foi eleito. Com o maior número de votos, ele foi um dos maiores presidentes dos Estados Unidos. Isso também o quê? Mostra para mim e para você, irmãos, que às vezes a vitória não vem na primeira, a vitória não vem na segunda, não vem na terceira. Eu tive um amigo meu, tem um amigo meu, ele é esposo da irmã Denora. Quem conhece a irmã Denora? Mas eu conheço o esposo dela. Então o que acontece? Há muito tempo. E ele, na época, ele não está mais, mas ele serviu o exército. E ele fez a primeira vez para sargento do exército, fez a segunda. Se ele desistisse, mas na terceira vez ele passou para ESA, para sargento da ESA. Eu não sei porque ele saiu de lá, mas ele conseguiu chegar a ser sargento da ESA. Mas por quê? Porque ele perseverou. Muitas das vezes eu e você, irmão, não recebe a vitória porque a gente não persevera. Persevere e insista. Irmão, não desanime, não olhe para trás, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para aquele que não recebeu, não olhe para a tua retaguarda. E se aquele que está na tua esquerda recebeu e está às vezes até caçoando de você, eu já recebi na tua frente, não importa, irmão. A tua vitória vai ser maior, o importante é que você também vai ser vitorioso. Então o propósito, o objetivo de Deus para os seus filhos é que eles vivam em vitória. Infelizmente a grande maioria dos cristãos pensa que a vitória é um acidente. Mas a Bíblia fala, irmãos, que as coisas de Deus é o quê? É propósito do Senhor, é objetivo, é desígnio, Deus não trabalha por coincidência, Deus não trabalha por isso, não tem negócio de coincidência, tem sim o quê? Plano de Deus, propósito de Deus, desígnio de Deus. Às vezes pode até acontecer, irmão, de uma coisa, às vezes não está dando certo, mas a Bíblia fala lá em
cuidado. Não é alguma coisa, não é aquela coisa, é todas as coisas, irmãos. Alabanda, calçubi, calabassaia, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E são chamados segundo o seu propósito, são chamados segundo o seu desígnio, são chamados segundo o seu beneplácito. É todas as coisas. Se tem alguma coisa que ainda você não conseguiu, irmão, continue perseverando, continue com fé, continue. Eu fiz aqui uma ilustração, mas hoje tem mais gente. O menorzinho aqui que é o filho do carro. Uma cadeira. Ali é muito alto, né? Ele pode cair, né? Se eu botar ele ali, vai segura. Bota ele ali pra mim. Vai lá, vai ali. Vai ali, vem cá. Vem cá, você não vai cair não. Segura com o pai, teu pai segura. Vai, você segura ele. É porque eu faço isso com meus filhos. Certa vez um filho perguntou assim pro pai: pai, o que é fé? Aí o pai coçou a cabeça. Caramba, como é que eu vou responder pro meu filho o que é fé? Às vezes os nossos filhos, né, meus filhos, Igor e Yuri, eles vêm com cada pergunta para mim e para minha esposa, que a gente às vezes fica: meu Deus, como eu vou responder isso para ele? E assim foi aquele pai. Quando o filho perguntou: o que é fé? Deixa ele ficar em pé. Eu, não, pode ficar sentado mesmo. Tá, vamos supor que ele estivesse em pé. Aí o pai falou o seguinte: vamos fazer o seguinte, a casa dele tinha 2 andares, ele subiu até o segundo andar com o filho na escada. Quando chegou lá em cima, deixou o filho lá em cima, como vamos supor que ele é o segundo andar, desroscou a luz, a lâmpada, ficou tudo escuro, que era noite, e falou o seguinte para o filho: filho, agora pule daí de cima. Não, pai, eu estou com medo. Pule daí de cima. Ué, o senhor está falando, pai, que isso que é fé? Pular daqui de cima? Eu vou me estabacar no chão, vou me machucar todo, dar um salto no escuro, isso é fé? Isso é fé? Dá um pulo. Pula. Tu pode pular aí, você segura aí. Tem que ser comigo. Pula. Isso é fé. Por quê? Ali só foi uma ilustração. É porque ele está com medo. Então o que acontece? Faz com meus filhos, eles pulam. Irmãos, assim também é a fé. Fé é você dar um salto no escuro. Fé é você confiar aonde você não está vendo. Fé é o que? A Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas nós cremos. É você crer no impossível. É você crer naquilo que você não está palpando. É você crer no invisível. Isso é fé. Isso é você crer, é você acreditar. Fé, irmãos, na derrota. A derrota está ainda momentânea. Mas, irmãos, a vitória vai vir sobre a minha, sobre a sua e sobre a nossa vida. Quem crê, levante a mão. Aleluia! Então, a maioria dos cristãos pensa que a vitória é um acidente, ou seja, que é algo anormal. Mas não é bem assim. A vitória é uma experiência que os filhos de Deus podem e devem desfrutar quantas vezes? Sempre! É sempre! Nesse estudo de hoje vamos ver que até mesmo em nossas derrotas, Deus é poderoso para nos dar a vitória. Derrota ninguém gosta, como eu falei aqui, a palavra em si já não agrada. Essa palavra de derrota é uma palavra o quê? Muito forte, né? É uma palavra muito pesada, ninguém quer ser derrotado. Os meus filhos mesmo, eles têm um videogame lá. Quem tem videogame aqui de criança? E quer ter ainda por cima? O varão lá tem, menininha que tem, né? Meus filhos ficam jogando videogame lá, eles são irmãos gêmeos, mas brigam o tempo todo. É o tempo todo brigando. Aí brigam porque o Igor, ele não gosta de perder. Irmãos, ele não gosta de perder. Quando o Igor ganha dele, fica ruim dele, ele quer bater no Igor. Porque vou ter que comprar outro videogame, porque quando eles tinham um PlayStation 1, irmãos, eu vendi lá um carrinho que eu tinha que eu não usava mais quando eu vendia salgado, troquei no PlayStation 1. Aí um garoto lá que foi lá em casa quebrou o PlayStation, a minha esposa agora deu um doido. Eu falei: vocês não podem brigar, é um PlayStation só por outro. Então eles lá, vez por outra, brigando, porque o Yuri ganha dele, ganha do Igor, ele não quer ser derrotado. Se isso acontece com uma criança, irmãos, quanto mais conosco, nós não queremos também ser derrotados, nós queremos ser vitoriosos. Mas, irmãos, ainda que a derrota venha na tua vida, ainda que o fracasso venha na tua vida, ainda que a frustração venha na tua vida, irmão, creia que você vai ser vitorioso. Não desista no primeiro momento, não desista no primeiro obstáculo que acontecer, não desista no primeiro impedimento que acontecer, porque o impedimento ele vai vir, até porque, irmão, o Senhor do Senhor, Rei dos Reis, ele vai permitir que isso aconteça. Irmãos, o Senhor do Senhor, ele está assentado lá no terceiro céu, não no primeiro céu, irmãos, daquele que aquele garotinho que está ali deve gostar de empinar uma pipa, soltar uma pipa. Quem gosta de soltar pipa aqui já gostou? Não é verdade? Não no primeiro céu que a gente solta uma pipa, não no segundo céu que passa lá o que? Os aviões que estão, nem que está os outros planetas que a gente só consegue ver com uma luneta, mas ele está lá no terceiro céu, onde eu e você não vê, ele está vendo todas as coisas. Ele sabe o que eu passo e o que você passa. Ele sabe a frustração que eu passo e o que você passa. Ele sabe o fracasso e a derrota momentânea que você passa. A tribulação pode vir, o fracasso pode vir, a derrota pode vir, mas nós somos mais do que vitoriosos.
honrosa. Certa vez Jesus falou o seguinte, quando ele foi preso, ele falou assim: você acha que eu não poderia clamar ao Pai e ele ia enviar mais de sete legiões de anjos? Vamos fazer uma conta. Legiões, para quem é militar, sabe que legião se fala o quê? De exército. 6.000 soldados. 7 vezes 6, 42. Não que o irmão Ricardo seja matemático. Quem me dera eu me comparar ao Oswaldo de Souza, o maior matemático que tem aí no Brasil. Mas, irmãos, eu estou falando na espiritualidade. 7 vezes 6, 42, 42 mil anjos. Jesus falou ali para aquele homem: você acha que eu não poderia rogar ao Pai e ele me enviar o quê? Mais de 7 legiões de anjos? Irmãos, o que você está esperando? Acredite, a vitória vai vir na tua vida. O fracasso, a derrota, a frustração é momentânea. Deus, ele pode dar vitória para você. Irmãos, e às vezes nós viemos para a igreja, às vezes estamos com aquele problema lá do nosso lar, no nosso trabalho, no meio da nossa vizinhança. De repente você vem para a igreja, eu venho para a igreja, e aí começa os louvores, começa as oportunidades, começa as saudações, começa as palavras. Não é verdade? Começa o irmão ali falar uma coisa, e aí começa Deus a operar na tua vida. E aí sabe o que vai acontecer? Aquele problema que estava lá na tua casa vai sair retirado, porque Deus vai te dar vitória. Assim era com Davi. Irmãos, a Bíblia fala que Saul, o rei Saul, ele era o quê? Um espírito lá imundo, perturbava a vida de Saul. E diz lá, uma pessoa falou para ele: olha, eu conheço um jovem belemita chamado Davi, que quando ele toca a harpa, então manda chamar ele. Quando Davi tocava a harpa, o espírito imundo saía da vida de Saul. Assim também é diferente, não é diferente comigo e contigo. Não que nós temos o espírito imundo, nós temos o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo aqui nesta noite, levanta a mão. Mas muitas das vezes o inimigo, o adversário, ele quer perturbar eu e você, quer perseguir eu e você, quer criticar eu e você, quer botar frustração na minha vida e na sua vida. Mas hoje você vem à igreja e você está ouvindo uma palavra de vitória, e você vai ser mais do que vitorioso. Aleluia! Tem certos cultos aí que fala assim: campanha, 7 semanas de campanha. Não vamos intitular em campanha, mas irmão, não deixe de vir uma terça-feira, porque cada terça-feira que você vem é importante para você, porque aqui a gente vai falar de vários passos de vitória. Não deixe de vir. Se você tem algum irmão, algum crente da igreja que não está vindo, convide ele a vir, não pelo irmão Ricardo, mas é pela palavra do Senhor que está sendo falada. Aleluia! Derrotas, ela vem, ela chega. Ainda que não a queiramos, muitas vezes elas chegam. Isso acontece até com os filhos de Deus. O que Jó, Davi e outros servos do Senhor experimentaram, porventura não foram aparentes